meu nome é Eber Pequeno, eu tenho 35 anos, sou baterista e percussionista, toco desde os 11 anos de idade, ou seja, faz um tempinho. E eu tô aqui para representar o Batuca Trio junto com meu amigo. Sou Hélio Cunha, eu tenho 33 anos de idade, eu comecei um pouco mais tarde, eu comecei a estudar bateria com 18 anos, bateria, depois percussão e tudo mais. É o Renato Leme. Renato Leme tem uma formação mais erudita, né, que a gente. Ele estudou percussão erudita em Tatuí, ele também é baterista, os três são bateristas e percussionistas, mas a gente é mais, em termos de formação e de experiência profissional também, a gente trabalha mais com música popular. O Renato toca em banda sinfônica. Eu vim de uma família muito musical. Meus avós tocam, meu avô materno tocava acordeon, meu avô paterno era seresteiro, meu pai é músico, então enfim, não teve como escapar. Agora, a percussão diretamente, na verdade, começou com a bateria, né? Tinha um primo meu que tocava bateria e meu primeiro contato com a bateria já foi muito pequeno. E aí eu fui me interessando por aquilo tudo, e aí o que me fez me interessar, que fez minha carreira alavancar com percussão foi quando eu resolvi estudar em Cuba com o mestre Tata Guinness, que daí onde foi que eu tive um conhecimento profundo mais sobre a percussão, mais a percussão cubana, na verdade. Depois, ao passar dos anos, a gente estudou percussão popular, fez pesquisa no Brasil todo, e assim foi o caminho para a percussão. Eu acho que eu comecei a tocar bateria por causa da igreja. Eu sou cristão, sou evangélico. E na igreja eu tocava. Comecei a tocar bateria, assim, mais ou menos com uns 12 anos. Assim. E eu morava em Minas Gerais, sou de Minas. E lá eu tocava. Vim pra cá e eu queria tocar melhor. Eu não queria ser músico profissional, só queria tocar melhor. Eu comecei a estudar e aí depois, quando eu entrei na Unicamp, em 2003, eu comecei a estudar música de forma mais séria. Então, por causa de querer estudar o samba, estudar os gêneros musicais na bateria, os gêneros musicais brasileiros, acabei mexendo na percussão. Olha, o Batuca Trio surgiu mesmo por causa do festival que apareceu na Itália e a gente passou, só por isso. Foi um negócio extremamente despretensioso. O meu projeto de pesquisa, de mestrado, era sobre o samba. E eu ia passar uma temporada no Rio de Janeiro. E aí eu chamei o Eber e o Eber chamou o Renato. E aí virou nós três indo pra lá. A gente rodou aquela cidade, virou do avesso, o Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Quando a gente voltou pra cá, o Renato falou assim, ó, tem um festival aí, vocês não querem escrever, fazer um negócio? Vamos. Mas o Batuca Trio mesmo foi uma coisa que surgiu acidentalmente por conta desse evento, por causa desse festival. E aí a gente continuou tocando, continuou escrevendo coisas, peças e tentando fazer. Mais ou menos como sair, né? A gente chegou lá sem saber direito, exatamente o que ia acontecer no festival, né? Mas aí foi interessante, porque a gente chegou lá pensando em uma apresentação, e aí chegando lá a produtora falou, tem umas 5, 6 apresentações agendadas pra vocês aqui. A gente, como assim? E a gente chegou lá e tinha um negócio parecido, um super palco. Era um castelo. Num castelo, um super palco com mega iluminação e coisa e tal. E falei, nossa, vai ser uma... Umas bandas de música alternativa, vai música ser eletrônica. Vai ser uma rave, né? O que nós vamos fazer aqui, cara? Aí como se não bastasse, a gente chegou lá, aí ela falou, viu, tem uma cantora italiana, a Giulia Ramà, ela pode fazer uma participação com vocês? A gente pensou, pô, agora é a hora então, né, de fazer alguma coisa.
Aí a gente encontrou a Júlia para fazer um ensaio e a gente perguntou, e aí, o que você canta? Ela falou, não, eu conheço axé, eu conheço maracatu, eu conheço... Eu falei, pô, legal. Aí a gente montou um repertório algumas horas antes dessa apresentação para tocar nessa apresentação no Castelo, um mega palco. Só que achando que era um palco gigante, com iluminação e tal, aí a gente foi pro camarim, trocar, arrumar as coisas, montamos o palco. Foi engraçado isso, cara. E aí a gente achando que ia voltar pra tocar, ia estar a galera lá, todo mundo já tô louco, daquele jeito, ia ser uma apresentação dançante, coisa e tal. Eis que a gente entra no palco, tinha um monte de cadeira já na frente do palco, uns senhores de idade sentados assim. Plateia sentada, cara. A gente falou, pô, podia ser o outro repertório, né? Mas já que tá pronto isso aqui, vamos fazer isso aqui mesmo. E aí a gente fez essa apresentação com um repertório quase dançante mesmo. E as pessoas gostaram, eles são muito receptivos lá, né? A gente basicamente estreou no Festival Internacional, olha que chique. O Batuca Trio estreou no Festival Internacional, né? Então, meio que, sabe aquele negócio, quem começa a dar o tom, né? E do jeito que a gente acabou se apresentando ali, foi mais ou menos o formato que o Batuca Trio assumiu. Mas a experiência foi legal, cara. Foi uma experiência bem bacana, assim, de conhecer um outro público, de ver como as pessoas lá fora estão abertas para receber a cultura brasileira ou qualquer outra cultura. Não sei, talvez eles sejam assim em relação a qualquer outra cultura. Mas eles são muito abertos, gostam das novidades, assim. Um pessoal que gosta de cultura, você vê que o pessoal gosta mesmo, assim, do diferente. Composto só de ritmos brasileiros. O Batuca Trio toca basicamente ritmos brasileiros, mas dentre eles os mais tradicionais, samba, maracatu, baião, até os menos tradicionais, assim, como o jexá, o coco. A gente tenta não deixar de representar nenhuma região brasileira. Assim, a gente acaba privilegiando muito a música nordestina e carioca, né, na música brasileira de forma geral. E é fato que essas duas culturas são bem fortes e são bem ricas. Quando a gente foi lá fora, a gente percebeu que quando você sai do Brasil, é como se você fosse o embaixador daquela cultura lá fora. As pessoas, elas te identificam, elas querem pegar um pouquinho do Brasil. O cara aperta a sua mão querendo pegar um pouquinho do Brasil. Ele conversa com você querendo vivenciar um pouquinho do Brasil. Então, o retrato brasileiro é uma ideia de apresentar um pouco da cultura, não só da música, mas da cultura. É mais ou menos imaginar que quando a gente está tocando e quando a gente está fazendo nosso show, nós não estamos apresentando uma peça de percussão, mas que nós estamos pegando a vida do Brasil, a cultura do Brasil, a comida, a música, o jeito de falar, de andar, de se posicionar no palco do Brasil e levando até as pessoas. Se for no Brasil, para os brasileiros, se for lá fora, para quem estiver lá. Mas a ideia é mais ou menos essa de ser embaixador, de fazer as pessoas não assistirem o show, mas vivenciarem. E o retrato brasileiro tem esse porquê, essa ideia de ser embaixador, de fazer as pessoas vivenciarem, de ser uma experiência, mais do que um show onde você senta e observa, mas uma experiência. As pessoas participam, batem palma, cantam e junto com a gente. Assim. Eu tenho uma teoria sobre isso, né? Que não existe experiência não vivida, né? Então, se você não viveu, não está vivenciando, não é propriamente uma experiência. Mas isso é uma visão pessoal. No caso da arte, eu acho que ninguém quer assistir arte, todo mundo quer vivenciar.
Quando você vai a um espetáculo, você espera que aquilo te toque de alguma forma. E ser tocado é experimentar, é vivenciar. Então a ideia de proporcionar uma vivência está relacionada a isso, a fazer as pessoas imergirem, né, naquela cultura. Os concertos didáticos são é um show, só que é um show onde onde a gente tenta mostrar os gêneros musicais e os instrumentos, assim, para o público que não conhece música. Então o concerto didático é meio que um workshop, assim, vamos dizer. A gente não fica explicando coisas teóricas, mas a gente toca e conta algumas histórias e tenta mostrar como os instrumentos estão relacionados ao ritmo, e a gente tenta estabelecer alguma ordem cronológica, alguma relação entre esses gêneros da música popular, né? A música é importante em ritual, a música é importante em festa, a música foi importante até na guerra, para fazer guerra, né? Os toques militares eram, de certo modo, música, porque é organizado. Então acho que a música está presente. Eu acho que eu não consigo nem ver sem música, porque até quando você não pensa música, ela está presente de certa maneira, né? Então acho que a música não é nem questão de ser importante ou não, acho que ela faz parte da sociedade integralmente. Assim. Eu diria que eu acho que a música é muito importante para a educação do ser humano. A música é muito importante para a disciplina do ser humano. A música é muito importante para a vida do ser humano como crítico, como ser crítico, pensante. Eu odiava estudar, cara. Eu era um grande vagabundo, cara. E hoje eu sou quase que um CDF, assim, mas eu acho que é por causa da música. Eu tive que me disciplinar muito para estudar música. Eu não aprendi música de um jeito muito natural. Meu pai não era músico, ninguém era músico, não tinha muitos músicos ao meu redor. E tudo que eu tive que fazer para estudar música era muito disciplinado. Eu tive que gastar tempo para fazer isso. E a música me fez aprender, gostar de pesquisar, gostar de ser sensível, de ser crítico. Não existe artista que não seja crítico. Um artista que não é crítico talvez não seja artista. Porque a arte tem esse papel crítico, papel reflexivo, de confronto, né? E então o músico, ele é um artista, ele é crítico, é reflexivo. Para criança, eu acho que a música é sensacional, porque ela produz tudo isso na criança. A música ela é importantíssima para a questão social, para a socialização do ser humano. Bem sucinto, bem rápido. Para mim, isso, a cultura é o que envolve a cultura do povo, é o que acontece na história de um povo. Tudo isso faz parte é o que um povo constrói. Tudo isso é cultura. Cultura é tudo aquilo que o ser humano acaba produzindo quando ele produz alguma coisa. Porque tem muita improdutividade também, né? A gente poderia ter um debate ferrenho aí, mas tem certas coisas que são um desserviço para a cultura, né? Tem certas programações de televisão, tem certas atividades culturais que são um desserviço para a cultura. E elas são um desserviço ao passo que elas degradam alguns valores que são, na minha opinião, valores humanos e naturais, assim, que são valores intrínsecos da humanidade. E isso é um ponto que tem muito debate, é muito difícil dizer isso, é muito perigoso dizer isso. Mas, se existem valores que são importantes de ser cultivados, e se existe uma cultura que ataca esses valores, então eu diria que a cultura, no meu ponto de vista,
é alguma coisa que ressalta esses valores bons, esses valores que são naturais, que é a criação, a inventividade, a socialização, a amizade, o amor ao próximo, o relacionamento com o outro, a vida em comunidade, o que a gente pode se tornar enquanto comunidade, o que a gente pode se tornar enquanto seres humanos que partilham a mesma terra. Eu acho que isso é que é cultura. Talvez o que fortaleça a cultura seja tudo aquilo que fortaleça a comunidade, tudo aquilo que fortaleça a vida social, o crescimento do nosso povo como povo, e não o meu como músico, como artista. Aquilo que me faz crescer como artista é um serviço para mim mesmo. E tudo que é um serviço para mim mesmo, só, estritamente para mim mesmo, é um desserviço para a sociedade. Porque a sociedade ela só cresce quando eu penso no outro. A sociedade ela só cresce quando a gente pensa coletivamente.